A boca é um microsistema que reflete no corpo todo e assim tem que ser tratada, já que os dentes funcionam cada um como um fusível e quando esse fusível está alterado, gera doenças no seu órgão correspondente. A saúde começa pela boca, nos dá a ideia de que quando escolhemos os alimentos que entram pela nossa boca, condicionamos nossa saúde ou adoecimento àquela informação. Mas, mais do que isso, a boca traz informações preciosas que favorecem a compreensão do ser humano para um olhar pleno. Os dentes, eles funcionam como fusíveis em uma instalação elétrica. Fusíveis são equipamentos que queimam quando há uma sobrecarga, de forma a impedir que aquela informação chegue ao circuito. As escolas médicas milenares, entre elas a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, com suas experiências clínicas, demonstram com clareza de compreensão como partes específicas, quando bem estimuladas, refletem no todo. A boca é um microsistema que reflete todo o organismo. A desarmonia em um dente acarreta um desequilíbrio no órgão correspondente e vice-versa. Como exemplo, nós podemos citar a reflexologia plantar, cujos pontos lá no pé interferem quando pressionados, interferem nos órgãos, naqueles órgãos que representam. O mesmo pode ser visto na acupuntura auricular, que sendo também uma ciência reflexa, proporciona que cada parte, cada ponto na orelha tem uma zona específica que registra o funcionamento no órgão, mesmo que à distância. Ainda nesta linha de pensamento, de acordo com a Ayurveda, a língua não é apenas um órgão do paladar, mas também é uma poderosa ferramenta diagnóstica. Ela é chamada de janela do sistema interno e sua leitura mostra o estado da saúde. O mesmo acontece com os dentes. Eles estão conectados a outros órgãos do corpo e cada dente está associado com um meridiano, que por sua vez está associado a um órgão vital. Quando falamos em relação órgão-dente, falamos de um gráfico de orientação, onde analisamos esse microsistema, tendo cada dente ligado ao órgão, onde esse dente ele é como um fusível, e esse fusível ele corresponde diretamente ao órgão. Assim, a desarmonia em um dente acarreta o desequilíbrio no órgão correspondente e vice-versa. Por exemplo, um dente com processo inflamatório, crônico ou infeccioso pode ser a causa oculta de uma disfunção crônica em um órgão à distância, com o qual ele está conectado por meio dos meridianos conhecidos pela medicina tradicional chinesa. Então, ampliando um pouco mais este leque de ligações realmente extraordinária, através de experimentos que comprovam esse dinamismo energético entre várias estruturas do corpo, citamos o nome de Hahnemann, médico alemão, fundador da homeopatia. Quando a dor de dente não vem de uma ferida externa precedente, representa sempre o principal sintoma de uma doença, que é distribuída com diferentes tipos de todo o sistema. E para nos conduzir, temos esse gráfico como um mapa. Vamos explorar mais esse diagrama de correlação entre os dentes e os órgãos. Vamos explorá-lo mais à frente. Quando há, por exemplo, o desenvolvimento de uma cárie para proteger um órgão vital correspondente. Esse conceito caracteriza o que é chamado de ação e reação programada, referindo-se quanto da programação pós-genética do ser humano pode ser beneficiada ou sofrer uma intervenção
por meio dos dentes ou da mastigação, em relação aos seus aspectos biológicos, posturais, culturais. O alívio das tensões na tentativa de reequilibrar essas mesmas relações. A biocibernética bucal é um conceito sistêmico que aborda essa correlação entre boca, corpo e mente. Ela foi desenvolvida por volta de 1970 por dois dentistas paulistas, Mário Baldani e Denizar Figueiredo. Eles observaram e entenderam cada paciente como um todo, considerando os campos físico, mental, emocional, social e espiritual do indivíduo. Não viam a boca apenas como uma estrutura dental. Identificavam que as funções dos dentes não se limitam somente à trituração dos alimentos ou à estética. A boca, ela funciona como um órgão de manutenção não só da saúde fisiológica, como também psíquica do indivíduo. Os dentes, eles vão se posicionando na boca de acordo com como a pessoa vai sendo construída, processo em que os aspectos genéticos, epigenéticos e culturais exercem influência direta no desenvolvimento do ser. Inter-relação entre os órgãos e os dentes. O Dr. Voll, em conjunto com o Dr. Kramer, observaram a correlação dos dentes com os órgãos internos e suas funções. Eles descreveram uma tabela que nos mostram essas relações. Qualquer desordem nos dentes pode repercutir no corpo físico, reduzindo energeticamente a capacidade do mesmo. As áreas de irritação que podem causar sintomas à distância no organismo são chamados de campos interferentes. São frequentes os campos interferentes na boca, como dentes infectados, sisos inclusos, dentes mal posicionados, cistos apicais, que são constantes focos irritativos e que geram uma patologia à distância. A modificação ou aplicação de uma solução anestésica num desses locais pode causar o desaparecimento de uma dor no joelho ou até de uma enxaqueca, por exemplo. Segundo Fischer, em 2006, ele relata em seu livro que aproximadamente 70% dos campos interferentes num organismo eles estão localizados na área cefálica. Sendo assim, na cavidade bucal encontra-se grande parte dos campos interferentes. Quando falamos da aplicação do anestésico local, não podemos deixar de citar a técnica da terapia neural, desenvolvida pelo professor Voll. Com a terapia neural, a aplicação de um anestésico local na região de avaliação odontológica ocorre uma resposta à distância, desaparecendo algum sintoma que aquele campo interferente odontológico estava causando. O cirurgião dentista pode realizar o tratamento odontológico, removendo os campos interferentes e melhorando a saúde bucal e sistêmica. E dessa forma, junto com o médico, estimular os processos de autorregulação de um organismo. Nesse slide, nós temos um mapa ilustrativo para compreendermos melhor a relação entre os órgãos e os dentes. Intestino grosso e pulmão é uma área de pré-molares superiores, primeiro e segundo molares inferiores. O baço, ele se apresenta na região de pré-molar inferior bilateral. O estômago, primeiro e segundos molares superiores e os pré-molares inferiores. O triplo aquecedor, intestino delgado, pericárdio e coração, ele se localiza na região de terceiros molares superiores e inferiores, na região dos dentes do siso. O rim e a bexiga,
O rim e a bexiga estão localizados na região de incisivos superiores e inferiores. Vesícula biliar e fígado. Os caninos são os dentes correspondentes a esse meridiano. Outra relação entre dentes e órgãos foi concebida a partir das pesquisas e experiências do Dr. Baldani e Figueiredo, que observaram que na medida em que determinadas disfunções bucais eram tratadas, outras disfunções orgânicas melhoravam ou desapareceram. Nesse gráfico, nós associamos as questões emocionais com os elementos dentais. Com isso, estabeleceu-se uma relação entre os dentes e os órgãos e os sistemas do corpo. Como se pode notar a seguir, os incisivos centrais são órgãos relacionados ao rim e bexiga, e o aspecto psicológico desses dentes é a relação familiar e também o medo. O incisivo lateral, ele também é relacionado ao rim e à bexiga, mas o aspecto psicológico está relações sociais e o medo. Os caninos, órgãos relacionados ao canino, são o fígado, a vesícula biliar e também os olhos. E o aspecto psicológico que predomina é a raiva. Primeiro pré-molar. O órgão relacionado ao primeiro pré-molar é o pulmão, o intestino grosso e a pele. O aspecto psicológico e a emoção que está correlacionada é a tristeza. O segundo pré-molar está relacionado a órgãos como estômago, baço pâncreas, e o aspecto psicológico é a reflexão. O primeiro molar, o sistema relacionado é o sistema venoso, e o aspecto psicológico relacionado é o profissional. O segundo molar, o sistema relacionado é o sistema hormonal e o aspecto psicológico é a paixão. O terceiro molar, os órgãos relacionados são coração, intestino delgado e o aspecto psicológico é o poder de decisão. Esse vídeo tem mais de 1 hora de duração e conta de uma forma bem lúdica como um dente comprometido pode prejudicar massivamente a sua saúde geral e que gera buscas pela cura nas mais diversas alternativas, quando na verdade estava dentro da boca. Assistam, está disponível no material dos alunos. A odontologia integrativa integra o organismo como um todo. Unimos a mente, a boca, o corpo e as questões emocionais. Com a abordagem do MOI, considerando a cavidade oral e dentes como parte do todo, por isso é tão importante a união do médico e do dentista. Integramos a boca ao sistema. Juntos vamos interpretar achados clínicos e radiográficos para identificar possíveis interferências em boca. Podemos utilizar o que chamamos de teste de dentes. Após uma minuciosa anamnese, exame clínico, avaliação radiográfica e considerando a história de vida do paciente, suspeitamos que um determinado dente pode estar relacionado com um sintoma trazido pelo paciente. Para aprofundar nesse método de diagnóstico, a Academia MOI possui um curso em terapia neural, com certificação em terapia neural.